A Europa vive uma reviravolta de 180 graus. Os Estados Unidos, antes aliados próximos, agora são vistos mais como rivais do que parceiros. Neste momento, todas as atenções se voltam para um ator que antes era visto como rival sistêmico, mas hoje disputa com os Estados Unidos o título de única superpotência mundial: China. Só nas últimas semanas, quase todos os presidentes importantes das democracias ocidentais estiveram na China e falaram sobre um novo começo nas relações. O primeiro foi Macron, que falou sobre a necessidade de um diálogo estável e confiável com a China e, ao mesmo tempo, enfatizou que a Europa precisa navegar estrategicamente entre as grandes potências. Pouco depois, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, fez uma visita oficial de Estado a Pequim. Lá, foi decidida uma reorientação estratégica completa da política externa canadense, com um afastamento dos Estados Unidos e uma aproximação com a China. O primeiro-ministro canadense resumiu: as relações do Canadá com a China ficaram mais previsíveis no último ano do que com os Estados Unidos. Pouco depois, o Reino Unido fez o mesmo mantendo a relação especial com os Estados Unidos há séculos. Mas até mesmo o primeiro-ministro Keir Starmer se encontrou com Xi Jinping e agora fala de uma relação estratégica, coerente e abrangente entre o Reino Unido e a China. Presidentes de outros países europeus, como Finlândia e Irlanda, também visitaram recentemente. O chanceler alemão também deve viajar para Pequim ao longo do mês. O que estamos vendo atualmente é, portanto, uma mudança completa na geopolítica em uma velocidade tão rápida que é bastante única na história até agora. O que está sendo planejado vai ainda mais longe, por isso é hora de analisarmos melhor o tema. Por que a Europa se aproxima da China agora? Quais são as expectativas de cada país com a nova aliança? O que a União Europeia planeja? Quais as vantagens e desvantagens dessa ligação com a superpotência asiática e, pela primeira vez, da influência global dos Estados Unidos? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! As relações entre o velho continente e a China foram durante muito tempo bastante ambivalentes. Após a Segunda Guerra Mundial, ambos os lados, que durante séculos foram grandes potências, estavam em ruínas. A Europa estava destruída, esgotada economicamente e reorganizada politicamente. Já a China enfrentara décadas de guerras civis, ocupação japonesa e desestruturação interna. O que unia ambos era, principalmente, a perda da posição dominante no cenário global. Nesse vácuo de poder, os Estados Unidos avançaram e, como única superpotência, moldaram decisivamente a ordem do pós-guerra. E, ideologicamente, Europa e China agora estavam em lados opostos. A ruptura da China com a União Soviética tornou Pequim mais independente e interessante para a Europa. Alguns países, especialmente a França, buscaram contato desde cedo, muito antes de existir uma linha europeia comum. Isso revela um padrão persistente. A política europeia para a China sempre foi um mosaico de interesses nacionais, nunca unificada. Isso seguirá relevante e voltarei ao tema depois. O ponto de virada ocorreu nos anos 90. Com o fim da Guerra Fria, a China passou a ser vista como um ator global independente. Nos anos seguintes, o comércio literalmente explodiu. Empresas europeias transferiram suas produções para a China. Máquinas alemãs e artigos de luxo franceses inundaram o mercado chinês. Indústrias inteiras basearam seus negócios na China, deixando claro que o país é o futuro. Para europeus, o país ainda é difícil de entender e isso deve continuar. Os europeus conseguiram entrar na China, enquanto ficava claro que o país se tornaria uma grande potência e no século XXI o principal rival dos Estados Unidos. Diversos estados europeus se alinharam aos Estados Unidos na segurança, mas ficaram muito dependentes economicamente da China. No caso da Alemanha, ainda havia grande dependência de matérias-primas russas. E, de fato, tudo isso funcionou por um tempo de forma bastante bem-sucedida, até que tudo se fragmentou em um ritmo bastante acelerado. Em pouco tempo, enfrentamos pandemia, guerra de agressão russa, ascensão da China, revolução da IA e afastamento drástico dos Estados Unidos da Europa. E tudo isso enquanto a própria Europa negligenciou por muito tempo áreas importantes como a política de segurança e a diversificação da economia. E é assim que vemos atualmente essa mudança drástica de rumo. A Europa procura confiança e previsibilidade em tempos instáveis, encontrando isso hoje mais em Pequim do que em Washington. Enquanto políticos europeus em Washington questionam se promessas ainda valerão amanhã, Pequim sinaliza continuidade. Mas o que foi discutido concretamente e o que a Europa espera disso? Londres foi durante muito tempo um dos críticos europeus mais duros da China, especialmente após Hong Kong, tensões sobre o 5G e a forte ligação de segurança com os Estados Unidos. Ainda mais notável foi a visita do primeiro-ministro Keir Starmer a Pequim. Foi a primeira visita oficial de um chefe de governo britânico em 8 anos. Nas conversas, o foco foi uma nova parceria. Starmer afirmou que o Reino Unido quer retomar a atividade econômica com a China, mantendo suas linhas vermelhas de segurança.
Tratava-se de acesso ao mercado, investimentos, serviços financeiros e estabilidade das cadeias de suprimentos para empresas britânicas. Os Estados Unidos estão cada vez mais imprevisíveis por causa da política tarifária. O Canadá está especialmente atrasado nesse cenário. Como vizinho direto dos Estados Unidos, o Canadá esteve nos últimos anos quase totalmente dependente do vizinho do Sul em termos econômicos, financeiros e de segurança. Por isso, a mudança de rumo atual é ainda mais drástica, sendo que o Canadá, segundo suas próprias declarações, vê na China um parceiro mais confiável. Ottawa sinalizou publicamente uma aproximação com Pequim. O foco das discussões foram questões comerciais, tarifas punitivas e acesso a matérias-primas críticas. Um representante do governo canadense resumiu: "É preciso lidar com o mundo como ele é. A França também costuma seguir seu próprio caminho." O presidente Macron defende há anos a autonomia estratégica, independente de Washington, e a China é fundamental nisso. Nos contatos mais recentes, o foco foi mais na indústria, aviação, energia e estabilidade geopolítica do que na política moral. Finlândia e outros pequenos países da União Europeia atuam discretamente, mas com determinação, focando em tecnologia, transformação verde e comércio. Para a China, é vantajoso que os países ajam individualmente, já que, como para Washington, interessa a Pequim que a União Europeia não negocie unida. O maior risco está nisso, já que a posição oficial da União Europeia é clara e surpreendentemente consistente. Há anos, a China se define ao mesmo tempo como parceira, concorrente e rival sistêmico. Cooperação baseada em regras, acesso ao mercado só com reciprocidade e sem dependência política em áreas de segurança. A linha existe, mas o problema é a implementação, pois os Estados-membros costumam agir mais rápido que as estruturas da União Europeia. Os interesses econômicos nacionais se sobrepõem à estratégia comum, e é aqui que surgem os prós e contras dessa nova relação com a China. A principal vantagem é a estabilização econômica. A China ainda é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Para indústrias-chave europeias, como automotiva, engenharia, química e bens de luxo, o mercado chinês é vital para a sobrevivência. A aproximação controlada assegura contratos, investimentos e empregos em um momento de pressão econômica na Europa, além de garantir previsibilidade. Em um mundo de crescente volatilidade geopolítica, a China oferece estratégias de longo prazo e objetivos econômicos consistentes. Para empresas e governos, essa previsibilidade é fundamental e ainda oferece margem de manobra política. Por meio do diálogo com a China, a Europa evita se comprometer totalmente com um único centro de poder. Isso fortalece sua própria posição de negociação em relação a todos os lados. Pois quem tem opções é mais difícil de ser chantageado, mas é justamente aqui que começam as desvantagens, porque a China, no final das contas, está naturalmente preocupada principalmente com seus próprios interesses. O maior fator de risco aqui é uma nova dependência. Quem coopera mais estreitamente em tempos economicamente incertos aprofunda as interligações existentes. A China é mais que um mercado econômico, sendo também um ator geopolítico, e a dependência pode ser usada politicamente a qualquer momento. Outra desvantagem é a fuga tecnológica. Cooperações em setores do futuro trazem o risco de transferência de know-how, efeitos de subsídios e distorções de concorrência. A Europa corre o risco de ficar permanentemente atrás da China em tecnologias-chave. Um exemplo disso é a indústria solar alemã, que por muito tempo foi líder, mas agora foi completamente assumida pela China. O país, embora pareça aberto e amigável, está longe de ser uma folha em branco. Será que pode desencadear em breve a próxima grande guerra em Taiwan? Além disso, como já dito, a fragmentação na Europa. Estados-membros que agem bilateralmente enfraquecem a posição comum. Assim, surge a questão principal: como a Europa pode lidar com grandes potências sem criar nova dependência? O caminho estrategicamente mais inteligente seria provavelmente vincular a abertura econômica estritamente a regras comuns. Diálogo só em nível da União Europeia, com mandatos claros e limites definidos. Iniciativas nacionais isoladas devem ser exceção. Só unida a Europa pode mostrar sua real força, tamanho do mercado, poder regulatório e padrões tecnológicos. Para acessar o mercado interno europeu, é preciso cumprir as condições europeias. Essa é a principal alavanca. A Europa precisa fortalecer sua resiliência interna, investindo fortemente em indústrias-chave, cadeias de suprimentos, independência energética e soberania tecnológica. A relação com a China deveria ser só uma ponte temporária, não o alicerce, pois tudo indica uma nova ordem mundial global. Em um ano, a arquitetura de segurança americana construída em décadas foi destruída. Não só na Europa, mas também na Ásia e na América do Sul, parceiros de longa data já não confiam mais nos Estados Unidos e estão buscando novas alianças. A geopolítica está deixando de ter uma superpotência clara para adotar uma estrutura de poder fragmentada, com centros multipolares. Agora, a Europa se depara com a questão de saber se quer ser apenas um apêndice de outra grande potência ou se vai se tornar um ator relevante e com poder de decisão próprio. E vocês, o que pensam dessa nova aproximação com a China? Comentem aí.